Podemos Pronto, orar? podemos. Oremos então, irmãos. Pai amado, Pai maravilhoso, primeiramente, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite, Senhor, a qual nós vamos participar desse estudo. Te pedimos, Senhor, como sempre, direcionamento dentro da tua palavra, como sempre tem feito, como sempre tem sido, Senhor. Te pedimos, Senhor, direcionamento ao irmão Wellington, que vai presidir, vai dirigir o estudo, Senhor. Te pedimos, Senhor, direcionamento às nossas mentes, que vamos estar atentos para aprender cada vez mais da tua palavra, Senhor. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que ainda estão por vir, que esteja no seu trabalho, qualquer lugar, mais se direcionando para casa, para participar desse estudo, Senhor. Posso trazê-los embaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. E fala conosco, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite, irmãos. A próxima semana começaríamos com a carta aos Filipenses. Mas antes, acordamos com o irmão Larry de fazer um prólogo a essa carta aos Filipenses, de como a igreja em Filipos começou. Então, por isso é que hoje estamos estudando esse capítulo de Atos 16, a Filipos com Silas e com Timóteo, tá? E fundaram a igreja ali. Tá? Vamos primeiro a fazer a leitura, a nossa leitura. E vou pedir para a irmã Patrícia, por favor, faça a leitura desde o versículo 11. Boa noite, irmãos. Até o, sim, do versículo 11 até o 25. Pode repetir para mim, por gentileza, o capítulo e o livro? Sim. Nosso estudo hoje vai ser Atos 16, do versículo 11 ao 40. Vamos fazer uma primeira leitura do versículo 11 ao 25. E depois vou pedir para a irmã Sueli fazer a leitura desde o 25 até o 40. Pode ser? Sim, vamos começar? Patrícia, então, de 11 ao 24, inclusive. Obrigado. Tá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu.
Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. A minha é Almeida, revista e atualizada, tá? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. O som, Edson. Seu som está fechado.
Ah, desculpe. Es que estaba latindo meu cachorro aqui. Coisa que não podem prever. Desculpem, irmãos. Então, vamos fazer agora um prólogo do que aconteceu no capítulo 15 e ao princípio do capítulo 16, que o irmão Paulo, que sempre fazia as viagens com o irmão Bernabé, tá? Eles têm uma opinião diferente com respeito a levar a Marcos, tá? Que é sobrinho de Bernabé. Então, Paulo partiu para o norte com Silas e Bernabé partiu para o sul, para Chipre, com Marcos. Então, como são as coisas de Deus? De fazer uma só viagem, tá? Temos duas viagens missioneiras. Tá? Uma para Chipre, com Marcos e Bernabé, e outra para o norte, com Paulo e Silas. Na primeira viagem, vou mostrar aqui no mapa que temos. Sempre é bom ter um mapa para saber em onde que estamos parados, né? Como já falamos, isso aqui é o mar Mediterrâneo, isso é Europa, aqui está Itália, Grécia, Turquia, que é parte da Ásia, tá? Separado por esse estreito aqui do Mar Negro e o Mar Egeo, tá? Isso aqui é Europa, isso aqui é Ásia, tá? Por isso, quando na Bíblia falam de Ásia, era a província de Ásia, tá? Muitas vezes nós pensamos em Ásia, em China, tá? Ou na Índia, mas já a Ásia começa aqui, começa na Turquia, tá? E eles vão começar de Antioquia, tá? Vão passar por Tarso, vão chegar a Derbe, no capítulo 16, e Listra. De Listra é o irmão Timóteo, tá? Na primeira viagem que ele teve em Listra, que Paulo teve em Listra, provavelmente passaram uns 5 anos até fazer a segunda viagem. E já Timóteo teria uns 13, 14 anos aproximadamente, tá? Todos são datas aproximadas, né? Não se pode assegurar nada. Então, agora se supõe que 5 anos depois, já Timóteo está com 18, 20 anos, tá? Já é um jovem que, como fala as escrituras, é filho de uma judia, tá? Crente, e o pai era grego, tá? Mas, com certeza que foi que ele cresceu na fé cristã, tá? Pela mãe e pela avó, tá? Aqui em Listra, tá? Depois vamos ver que eles vão ir, tá? Para Troas, tá? Que se encontra aqui. E depois de Troas, eles passam para a ilha de Samotrácia, aqui. E depois da ilha de Samotrácia já entram na Europa, tá? No porto de Neápolis, e depois de Neápolis para Filipos. Estas distâncias parecem muito longas, mas no continente europeu são muito curtas. Brasil é quase um continente, né? Imaginem que que essas distâncias aqui são como se fôssemos para São Paulo, tá? Não são muito longas, tá? De Neápolis a Filipos, por exemplo, ficam uns 15, 20 quilômetros, tá? E de Troas para Filipos, não tem mais de 100 quilômetros aqui, tá? São muito curtas as distâncias. Demoravam dias, tá? Mas se supõe que desde Antioquia até Filipos podem ter durado mais ou menos um mês, tá?
Então, eu vou ler a modo de prólogo, desde o versículo 1 até o 10. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, se considerou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem de Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui muda a narração. Se vocês veem antes do versículo 10, a narração fala em terceira pessoa, né? Paulo e seus companheiros viajaram, tá? Quando chegaram, tá? Então contornaram a Mísia. Mas no versículo 10 já muda a narração. Diz: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, porque aqui está falando Lucas, supostamente. E ele também se suma, então, tá? Junto com Timóteo, Paulo e Silas, nessa missão a Filipos. Tá? Vamos ver agora, então, vamos começar com as perguntas. Vou compartilhar aqui só para vocês verem, tá? O esboço, tá? As perguntas que vamos fazer, tá? E vamos começar com a primeira. Já que não havia uma sinagoga em Filipos, onde as pessoas se reuniam para orar. Já que não havia uma sinagoga em Filipos, onde as pessoas se reuniam para orar. Você Junto ao rio. No Rio, hein? Mais alguém? Fora de cidade e na beira de rio. Sim. Vou compartilhar agora com vocês umas fotos de como eram as cidades gregas nessa época. Sobretudo em Filipos, porque Filipos era uma cidade principal grega, mas também era uma cidade principal romana. Tanto que os que nasciam em Filipos eram considerados romanos. Tá? Era uma cidade principal romana. Então, provavelmente não tinha, se tinha judeus, tinha muito poucos. Tá? Judeus tinham mais que nada na Ásia, como vimos, Derbe, Listra. Tá? Todas essas partes eles faziam missões justamente para pregar o Evangelho, tá? E fundar uma igreja aí. Ficar um tempo com uma pessoa que confirmara a fé, tá? Que soubesse as Escrituras, tá? Que praticasse as Escrituras, então eles iam confirmar depois essa pessoa aí como presbítero. Depois vamos ver que Lucas ficou em Filipos, por exemplo, tá? E partiram Paulo, Silas e Timóteo partiram para Tessalônica. Aqui vou compartilhar com vocês umas fotos aqui, nessa mesma
Aqui, por exemplo, tem Derbe. Você vê aí? Bem que vocês aqui não veem praticamente nada. É porque hoje não tem nada. Tem só uma... tem só grama aí. Mas pelo menos para saber como era a paisagem, né? Isso é Éfeso. É uma cidade grega também, para que vocês vejam que eram cidades avançadas, que tinham teatros, tá? Tinham palácios, tá? Palácios de justiça, das autoridades, tá? Tinha um anfiteatro, tá? Isso é Filipos. Esse é o anfiteatro de Filipos. Tá? Era uma cidade grande. Aqui tem outras ruínas também de Filipos. Tá? Esse é o rio Querenides, perto de Filipos. Supostamente é nesse rio, na beira desse rio, onde se reuniam para orar os crentes. Tá? Para que vocês tenham uma ideia também de como era a paisagem. Com certeza isso é hoje, né? Naquele momento, temos que imaginar como seria, mas não deveria mudar muito. Né? Isso é Listra, também. Nada, né? E algumas construções de como eram as casas construídas em pedra e em adobe, né? Isso é Filipos. Tá? Tem algumas ruínas aí. Contorno da cidade. Também é Filipos. Um clima bem mediterrâneo. Essa é supostamente, não se sabe com certeza, mas é supostamente a prisão onde Paulo esteve. Tá? Vista de cima. Se supõe, não pode se assegurar com certeza, né? Mas pelo menos para ter uma ideia. Essa é uma das vias importantes que ainda estão, é a Via Eñata. Via Eñata era uma estrada, né? Uma estrada de pedra feita pelos romanos, tá? Que ainda hoje se usa em alguns tramos. Então, irmão, vamos a voltar ao mapa, que vamos voltar depois. Então, como vimos, eles se reuniam na beira do rio, tá? E com certeza Paulo soube das reuniões que se faziam à beira do rio e ele foi aí e se encontrou só com mulheres, se encontrou praticamente com nenhum homem. Tá? Vamos à pergunta número 2. Irmão, se alguém quer interromper, por favor, sinta-se livre. Tá? O que indica que Lídia, tá, é uma pessoa com bens materiais? A ver se vocês conseguem descobrir como é que Lídia é uma pessoa com bens materiais. E vou ler aqui Porque ela era vendedora de tecidos, né? Era comerciante. Então, comerciante naquela época tinha condição, tinha dinheiro. Sim. Trabalhava no comércio. Sim, essa é uma pista. E a seguinte pista? Em casa. Em casa, sim.
Mas a seguinte pista, que depois de vendedora, a ver se vocês conseguem descobrir. É vendedora, mas vendedora de quê? Então, aqui fala vendedora de tecido de púrpura. Sim, irmã. A cor púrpura era uma cor nobre, não era uma cor qualquer, né? Não era uma cor qualquer. Se vocês veem, todas as autoridades, tá? Romanas usavam capas cor vermelha, púrpura, tá? Os nobres usavam essas cores, vermelhos e pretos, porque eram as cores mais difíceis de fazer, tá? Então, usar a cor negra ou a cor vermelha, tá? Significava que você era de uma classe alta, tá? Na antiguidade. Por isso, podemos ver que não é só vendedora de tecidos, sino que vendedora de tecidos de púrpura. Así que seus compradores eran, sin dúvida, compradores de clase noble. A siguiente pregunta, número 3. Con respecto a los versículos 13 y 14, hermanos. Explica cómo Deus age na conversão de uma pessoa. Expliquem com suas palavras, irmãos, como Deus age na conversão de uma pessoa. O que vocês acham? Ele abre o coração. Com certeza. Importantíssimo isso, irmã Sueli. Por que acho importante que abra o coração? Porque vocês podem escutar agora minhas palavras, tá? Podemos convidar muitas pessoas para participar dessa reunião Zoom e podem escutar as minhas palavras ou as palavras de vocês. Mas se elas não têm o coração aberto para receber essas palavras, só vão escutar. Então, por isso é que eu entendo muito importante que quando vamos a escutar a palavra, quando vamos a estudar, não é só ler, é ter o coração aberto para receber essa mensagem. Não sei o que vocês acham, irmãos. Posso falar, Will? Com certeza. Aqui, deixa eu ver onde é que está. Ela diz que era uma mulher... Deixa eu ver qual é o versículo. 14. Tenente aqui. 14. 14. 14. Uma das que eu vi era uma mulher temente a Deus, né? Chamada Lídia. Quer dizer, ela já cria em Deus, né? Tinha temor, então o coraçãozinho dela já estava preparado, né? Sim. Acredito que até todos que estão aqui da mesma forma, né? Nosso coraçãozinho já estava sedento para ouvir, né? Então Deus já prepara antes, embora acredito que todos, a palavra e Deus toca no coração de todos, né? Depende só de cada um dar ouvidos ou não, né? Se é aquilo que quer. Sim, com certeza. E essa mulher, se vê que essas mulheres se reuniam para isso, né? Para escutar a palavra. E justamente essa Lídia é da cidade de Tiatira, ou Tiátira também. A cidade de Tiátira, se bem não está aqui, mas fica muito perto aqui de Pérgamo. É da Ásia. É justamente da parte onde Paulo queria ir e o Espírito Santo impediu. Que incrível, né? Que justamente quando ele chega a Filipe, a primeira pessoa que ele converte é justamente da Ásia. Sim, irmão? Isso me lembra também aquela passagem do eunuco, né? Ele era Sim, um homem
sempre, né, era religioso, sempre ia aos cultos lá, acho que era Jerusalém, né? Que queria Mas ser quando ele abriu o coração, aí o Espírito Santo mostrou a ele, ó, vai lá e mostra a ele o que... Isso me lembra muito essa passagem do eunuco. Com certeza. Como agora eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer, Wilton? Com certeza, sim. Como é que vocês se sentem? A palavra de Deus chegando a vocês e vendo essas coisas que Deus move o mundo para um pecador se escutar, para converter um pecador. Como é que vocês se sentem? Privilegiado. Especiais para alegria, ele, né? Isso. A gente olha esses exemplos, o que Deus não faz, né? Pegou Paulo, levou ele tão longe para Lídia ser convertida, ela já parecia que ela estava sedenta já, né? Interessante, né? Privilégio. Interessante, irmão. Como acontece, continua acontecendo hoje, né? Como essa mulher de Tiátira, que é de outro país, né? Chega a Filipe para se converter aí. Como é que Wellington chega de Uruguai para se batizar aqui no Brasil? Amém. Amém. É? Amém. Cada um foi contar a história da sua vida, né? Coisa linda. Sim, Vanessa. Eu ia falar aqui, irmãos. Desculpa, Sueli, pode falar. Não, foi o Valnei que estava falando. Assim, uma experiência rápida que eu vou contar. Eu, assim, desde 93 que eu vinha frequentando denominações, né? Pô, mas eu sempre assim, tive vontade de ler, de aprender um pouco mais, assim, de estudar como a gente tem feito agora, de entender um pouco melhor a palavra, como realmente, né, ela tem que ser entendida. E isso aconteceu comigo. Hoje eu estou na Igreja de Cristo, entendeu? Eu acredito que aconteceu também comigo isso. Porque, de repente, do nada, meu irmão parou, começou, vamos lá, vamos conhecer. Fui conhecer, comecei a estudar, a conhecer a palavra um pouco melhor, né? Como ela realmente tem que ser passada para o cristão. Então, eu vivi um pouco também isso aí, eu acredito que sim. Deus me deu um direcionamento, falou, ó, vai ali tu vai encontrar o que tu está querendo. E hoje eu estou na Igreja de Cristo, graças a Deus. Amém, irmão. Amém. Então, Wellington, assim rapidinho, é engraçado porque eu acredito, eu escrevi aqui a minha resposta, Deus abre o coração da pessoa, né, para entender e atender a mensagem de Deus, porque Ele abre o nosso coração. Eu nasci católica, fui criada na Igreja Católica, estudei em escola de freira, tinha muito conhecimento da Bíblia, mas eu não entendia a Bíblia. Eu abria a Bíblia e para mim era um livro que eu não entendia o que estava sendo. Eu leia e não gostava de ler porque não entendia o que estava escrito. Até o momento que Deus tocou meu coração e realmente naquele momento agora eu leio a palavra e eu entendo o que está escrito. E quando eu tenho uma dúvida eu procuro e vai esclarecendo, mas só agora no momento que Deus me permitiu eu consegui entender e atender a palavra do Senhor, né? Então, assim, Deus tem um momento, um lugar para cada pessoa. Como eu falei, eu já conhecia, eu era temente de Deus. A vida toda eu sabia que existia um Deus, que eu era grata a Deus pela presença dele na minha vida, mas eu não chegava perto dele. Até o momento que Deus abriu meu coração e eu conseguia entender e atender a palavra. Sim, Aqui tem 3 estrangeiros, né? Temos aqui Sim. 3 estrangeiros, né? 3 estrangeiros, amém. Isso aí. Não,
Não estamos Agora nós Estamos salvados todos. amém. Precisaram vir para o Brasil para conhecer a Cristo aí. Ó. Verdade. É verdade. Amém. É mesmo. Irmão Ricardo, vou te corrigir. Aqui tem 10 estrangeiros. Isso. Todos nós somos, tá Entendi. certo. Não somos Amém, cidadãos irmão. dessa terra. Amém, amém. Bom, irmão, vamos continuar com a seguinte pergunta, que é a pergunta 4. E isso com respeito à escrava, que já no versículos 19, 21, vamos ver que uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, tá? E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, fala Lucas, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Por que vocês acham aqui, antes de fazer essa pergunta, aqui me surge outra pergunta para fazer. Por que vocês acham que Paulo ordenou a esse espírito sair ou abandonar essa escrava? Se o que ela falava não era mentira. Era verdade, né? Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Por que vocês acham que... Porque Deus é contra a adivinhação, espírito, essas coisas. Sim, com certeza. Era um espírito, era um demônio, né? É. Mas estava falando mentira? Não, ele não estava falando mentira. Desculpa. Não, pode falar. O espírito não falou mentira, mas na minha opinião, né? Não sei se eu estou certa, mas na minha opinião, a glória é sempre de Deus. E se Paulo e Silas aceitassem aquelas palavras, as pessoas que estavam ali ao redor iam pensar: isso é bom, isso é de Deus, então eu vou seguir essa doutrina. Uma coisa que eu acho que eles deixaram ali bem claro, que, como a Márcia falou, Deus não gosta dessas coisas de adivinhações, né? Contra a vontade de Deus. Com certeza. Eu entendo que essa menina estava lucrando falando essas coisas. Tá? É dizer, ela não falava que Paulo estava salvando em nome de Jesus Cristo por experiência dela, senão para lucrar com isso. E aí a diferença. Então, Paulo curou ela, expulsou esse demônio dela, para que ela sim possa dizer que Paulo estava salvando em nome de Jesus, mas por a sua experiência, tá? Porque ela foi salva mesmo desse demônio. E não porque ela está anunciando uma coisa que, imaginem, vários dias falando, tá? Até Paulo se cansou, né? Mas não queria que esse espírito lucrasse com Jesus Cristo. Eu entendo assim. Uma coisa que eu pensei, interessante, né? Eu não tinha pensado essas coisas que vocês falaram. Eu pensei num padrão que Jesus também, uma vez, pelo menos uma vez que eu mais me lembro, assim, né? De não querer tanta algazarra, tanta publicidade. Foi impressão minha, assim, né? Também quando tinha aquele endemoniado falando: Jesus, você que é o Filho de Deus. E eu acho, a impressão que eu tive era assim: eles não estavam querendo que a conversão e a pregação fosse por todo mundo ficar fazendo assim tanta propaganda, mas sim por uma coisa um pouco mais discreta.
E ela estava trazendo muita visibilidade para isso que estava acontecendo, mas talvez tenha uma interpretação errada minha. Eu entendo, irmã, por exemplo, por um exemplo atual. Imaginem vocês que tem uma pessoa na Taquara, tá? Que está anunciando que por R$10 levam a pessoa para a Igreja de Cristo. Essa pessoa não quer saber nada com a salvação. Ela está lucrando com as pessoas que querem ser salvas, tá? Está cobrando R$10 para levar a pessoa à porta da Igreja de Cristo, entendeu? É isso a diferença. Ela está lucrando com a salvação. Então, por isso que ela expulsa esse demônio. Não sei se foi... É isso aí, tá se me certo. expressei bem, se não ficou alguma dúvida. Dinheiro. Sim? Sim, irmã. Sandy? É que o Ricardo acho que queria falar antes alguma coisa. Sim, Ricardo. Eu estava vendo aqui com a Márcia, ela era escrava 2 vezes, né? Era escrava de Satanás e escrava dos donos dela, né? E acredito que Paulo também demorou a livrá-la, né? Até para não ter problemas antes, né? Ele precisava pregar o evangelho naquela cidade, então ele demorou um pouco a fazer isso. E olha o que resultou ele fazer isso, né? Foi preso, amarrado, né? Num tronco, então ele libertou-a, né? E agora, como você falou, agora vai falar de Jesus pela boca do Espírito, né? Com propriedade. Né? Não, isso aí. E aí vamos para... Sim. Obrigado, tá? Eu assim, para acabar assim rapidinho, Wellington, me lembrou muito aquela vez que Jesus entrou no templo e expulsou todas as pessoas que estavam ganhando dinheiro dentro do templo, né? Porque o templo, ele falou que era para orar, era Deus deu o templo para a gente chegar perto dele. Então, eu assimilei também do mesmo jeito, me lembrou aquela parte, porque aqui nesse caso eu entendi também tinha que ver com o lucro, né? Porque se o espírito usava a mulher para dar lucro para os donos, Deus não queria isso realmente, né? Então Deus não gosta. Eu acho que por isso na Bíblia não se fala nada de imagem, essas coisas, porque tudo isso dá lucro para as pessoas. E a religião e Deus é uma coisa que vem de graça para a salvação. Já a gente tem a salvação, então não tem por que ter um lucro ali no meio. Deus não gosta disso, né? O dinheiro é um vício, é uma coisa que Deus não gosta disso. Obrigado, irmã. E a pergunta 4, então, com respeito à pergunta anterior que fizemos, é por que os donos da escrava ficaram irados com Paulo e Silas? Por que ficaram irados com eles? Versículo Acabou com a fonte de lucro. Isso. Né? Sim. Com certeza. Acabou o lucro, né? Acabou o lucro. Não queriam saber nada com a salvação. O versículo 19 fala: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Elevando a los magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Primeiro, estes homens são judeus. Viram que na cultura, tanto grega como romana, né, os judeus sempre se vão destacar. Mesmo até 100 anos depois da morte de Cristo, tá? Os romanos não se diferenciavam muito cristãos e judeus. Tá? Eram judeus mesmo. E eram judeus que provocavam revoltas, revoluções,
Tá? A tanto que muitos imperadores romanos expulsavam os judeus da Roma. Tá? Custou muito para eles distinguir entre os cristãos e os judeus depois do ano 100 depois de Cristo. Tá? Mesmo até... desculpe, irmão, que antes queria falar uma coisinha. Mesmo até no incêndio de Roma, em que Nerón supostamente culpou a los cristãos, tá? Supostamente foram os judeus que falaram para os romanos que existia uma pequena comunidade que não eram judeus. Porque os primeiros a ser culpados eram os judeus, em todos lados. Então foram os judeus mesmo que primeiramente falaram, olha, não fomos nós. Foram esses que seguem a um tal Cristo. Sim, Flavinha. Boa noite, irmãos. É uma dúvida. Nessa época, então, os judeus eles já eram perseguidos por cobrar, emprestar dinheiro e cobrar, igual cobrar interesse? Sim, sim. Eles já eram perseguidos em várias cidades. Obrigada. Sim. Supostamente depois, isto estamos falando que no ano 60, mais ou menos 60 depois de Cristo, tá? Isso que está acontecendo aqui é no ano 60 ou possivelmente um pouco antes, 58, tá? Antes de Paulo ficar preso. Mas os judeus já eram perseguidos. Sim, Valnei. Se trouxesse Paulo e Silas para os dias de hoje, eles teriam os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Entendeu? Com certeza. Que é o que mais se vê hoje aí igrejas de adivinhações, profetadas, né? Fonte de lucros. Então, se trouxessem para o dia de hoje, Paulo e Silas, estaria na mesma situação, mesmo problema. Como é que pode? Sim. Muito atual. Por isso que vou voltar um pouquinho, a ver onde que está falando. No versículo... Aqui, no versículo 5, dice, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. As igrejas eram fortalecidas na fé. Quando se funda uma igreja, uma congregação, tá? O que se tem que fazer é fortalecer-se na fé. E fortalecer-se na fé é estudar a Escritura, estudar a palavra. Isso é fortalecer-se na fé. Tá? Eu entendo que qualquer congregação que se funda, tá? Tem que se fortalecer na fé, tem que estudar muito, tá? Pelo menos com pessoas que saibam muito das Escrituras, tá? E que saibam interpretar as Escrituras no sentido do que Deus quer, não que os homens querem que se faça, tá? Para se praticar bem a essa fé, tá? Para que as pessoas creiam e para que as pessoas se arrependam, se batizem, mas depois não fiquem aí se reunindo como um clube, porque não é essa a finalidade. Não é reunir-se todo domingo como um clube de amigos. É fortalecer-se na fé cada domingo, cada dia, estudando a palavra, como nós estamos fazendo aqui. Estudando a palavra, sabendo, e para nós, em algum momento, poder pregar a palavra. Tirar esse medo que nós temos, como quando falamos outra vez com Sueli, tá? Que falamos da pessoa que tem medo de falar. E praticar entre nós. Se entre nós, cristãos, temos medo de falar ou dar a nossa opinião, imaginem com pessoas que não têm a fé cristã. Então, para mim, eu entendo que entre nós temos que praticar e falar e equivocar-nos também.
errar. Porque de nosso erro, tá? Vem outra pessoa que vai me corrigir a mim, me vai falar, oh, Wellington, isso que você falou não é tão assim. Olha aqui nesse versículo. Ah, sim, tem razão. Entendeu? E essa é a maneira de fortalecer a fé da igreja e dos fiéis que vão à igreja, de nós. Não sei, irmão Ricardo, se tem alguma coisa para acrescentar, mas eu entendo isso, né? Ah, você está certo. E eu vejo a mão de Deus, né? O Espírito dele fazendo isso, né? Usando um irmão para ajudar o outro. Para isso precisa ter humildade, para escutar, para aprender. E de corações puros, né? Eu não consigo enxergar a igreja de Cristo diferente de Deus, diferente de Cristo, né? A igreja tem que ser pura, ela tem que ser sem mácula. Então, se eu vejo pessoas fazendo coisas que não são de acordo com Cristo, eu não consigo enxergar Cristo naquela igreja. Apesar de que é do meio da igreja de Cristo é que saem pessoas para tentar usadas pelo inimigo para tentar abalar, né? Mas aí a própria igreja é quem tem que tirar aquela doença, né? Para senão ela contamina o corpo todo. Mas eu vejo uma igreja pura, assim que meus olhos veem a igreja de Deus, pura. Negócio, se eu ouvir coisas diferentes disso, eu estranho. Sim, com certeza. E outra coisa, aqui no versículo 20 e 21, né? Vou repetir. Elevando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Isso continua acontecendo hoje, né? Como é que... Não consigo entender ainda como é que as costumes cristãs não são aceitas e são tão perigosas. Como é que um jovem pode ir a dançar toda a noite, tá? Em um lugar cheio de perigos, com tanta droga, e não acontece nada. Mas quando um jovem fala, olha, vou parar de beber, tá? Não vou mais enganar a minha namorada ou a minha esposa, tá? Essas são coisas perigosas. Não entendo. Como as sociedades falam que os cristãos são perigosos, né? Hoje não fala muito, mas pensam. É inversão de valores. É a famosa inversão de valores. Venha desfrutar do mundo, tá? Satisfaz seus desejos, viaje muito, compre. Bom, irmãos, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, já estamos na hora, não conseguimos fazer toda a leitura, mas está muito interessante. Vamos deixar, se vocês acham, vamos deixar a parte do carcereiro para a próxima quinta. O que vocês acham? Para mim está ótimo. Sim? Pode ser, pode ser. Então, irmão Ricardo, vou te pedir para fazer a oração final. Se mais alguém não tem nada para acrescentar, tá? Faz a oração final e para a gravação, que depois eu me encargo de fazer a oração e os pedidos. Deixa eu só comentar uma coisa. Sim, Valente. É que, às vezes, não dá para comer um tabuleiro de lasanha num dia só. Aí tem que dividir em duas